Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 74. São só 7 versículos aqui, tá bom? A gente vai ler na íntegra. E essa revelação aqui, ela foi dada a Joseph Smith antes da restauração da igreja. A igreja não tinha sido organizada ainda, tá bom? A respeito aqui, era uma pergunta a respeito de um versículo da Bíblia, que é do 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler na Bíblia como que está o versículo, tá bom? Mas eu vou ler alguns versículos antes, porque a explicação aqui é só do versículo 14, mas eu gostaria de colocar o que Paulo está falando, porque aqui também fala a respeito de casamento misto, né? De pessoas que são crentes com alguns que não são crentes. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele traz a explicação aqui, no contexto de que eles estavam pregando o evangelho. De repente, a mulher se convertia e se batizava, mas o marido não. Ou o oposto também ele traz aqui. O homem da casa, ele se converte ao Senhor, se batiza na igreja, mas a mulher não quer. Então ele traz os dois exemplos aqui, como deveria proceder. Então é importante saber essa parte aqui, desde aqui do versículo 1 Coríntios, capítulo 7, desde o versículo 12. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, tá bom? Do capítulo 7, do 12 ao 14, que é o que a gente quer aqui. Diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Veja bem, o apóstolo Paulo está falando, digo eu, não o Senhor. Ele está falando o quê? O que eu vou dizer aqui é uma opinião minha, tá bom? É a minha convivência, é isso que eu acho, tá bom? É assim que eu penso. Ele não está colocando como uma revelação de Deus, por isso ele está falando, penso eu e não o Senhor. Então não é uma revelação de Deus. Mas Paulo, ele está certo na maneira de pensar aqui. Ele está falando a respeito desse casamento misto. Não é um casamento que a pessoa se casou, tá bom? Então, ou seja, que a pessoa é da igreja e buscou um casamento de alguém que era fora da igreja. Aqui ele está falando no sentido de que, conforme eles estavam pregando o evangelho, aí naquela família só a mãe se batizava, né? O marido não creu, não se batizou. Ou aconteceu o oposto também, como ele coloca aqui. Ele ensinou toda a família, aí só se batizou o marido, né? A mulher não creu e não se batizou. Tá bom? Então ele traz o seguinte exemplo aqui, né? Ele falou, digo eu, não o Senhor, ou seja, não é uma revelação. Ele diz assim, ó, se algum irmão tem uma mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então ele está falando que não é para acabar o casamento, porque um batizou e o outro não batizou, né? Porque um é crente e o outro não é. Os dois consentiu de se casar, estavam juntos, e agora um pertence à fé, o outro não creu. Ele está falando, não deve deixar o marido. Então, por mais que aqui não seja uma revelação que ele está falando, e como ele falou, digo eu e não o Senhor, é certo o que Paulo está falando aqui, né? Não vai separar por conta que o outro não batizou. Ele também traz o exemplo ao contrário, ó. Se alguma mulher tem marido descrente e ela consente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. De igual modo, não é para separar, tá bom? Então ele traz aqui. E agora nós entra aqui no versículo 14, que é a explicação de Doutrina e Convênio. Eu vou voltar até agora para Doutrina e Convênio, seção 74, versículo 1, porque é o mesmo versículo que nós temos aqui em 1 Coríntios 7, 14. Então eu vou ler aqui diretamente na seção 74, 1. Diz aqui, pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Bom, na época de Joseph Smith, pegava-se essa escritura aqui, que diz que os filhos que eram imundos agora são santos, né? A justificativa era para batizar criancinhas pequenas ali, então utilizava-se essa escritura aqui como justificativa, tá bom? Inclusive eu peguei aqui várias interpretações de várias denominações diferentes a respeito desse versículo aqui, para que nós possamos comparar o que Joseph Smith recebeu como revelação aqui, tá bom?
Então eu peguei da igreja metodista, da presbiteriana, os calvinistas, eu peguei vários comentaristas sobre esse versículo aqui, tá bom? Para nós ver alguns entendimentos do que eles tinham aqui, tá bom? Então vamos lá. A teologia reformada tem visto esse versículo como provedor de uma parte do argumento pró-batismo infantil. Então vejamos que uma grande parte aqui, né, da reforma, né, acredita aqui que esse versículo está defendendo um argumento que é pró-batismo infantil. Quando eu digo batismo infantil, seria de bebês mesmo, bem criancinhas, tá bom? Então uma parte argumenta que esse versículo, como na época de Joseph Smith, e por isso Joseph Smith perguntou sobre esse versículo aqui, ele recebe essa revelação. Daqui a pouco vamos ver o que se trata esse versículo, tá bom? Aqui eu peguei outro comentário aqui que diz assim, que significa simplesmente que por Cristo ser mais forte do que o inimigo, então significa que a mulher, que era crente, ia influenciar o marido, né? E essa é uma das explicações aqui. Repare que eu estou falando de explicações de outras denominações. Já vou entrar aqui na revelação nossa aqui, tá bom? Da igreja. E que por meio, né, da influência do pai que era crente ou da mulher que era crente, a criancinha era influenciada a crer em Cristo. Daí tudo bem, mas o versículo não está falando sobre isso, tá bom? Vamos lá, aqui também diz, né, que essa parte é que eu concordei com a maioria dos comentaristas, né, que quando diz aqui que a criancinha ela é santificada, né, pela pessoa que é crente, não significa que ela se torna santa por causa do pai que se batizou ou por causa da mãe que se batizou. Porque a pessoa é santificada por conta da fé, por conta de Jesus Cristo. Então eu gostei dos comentários aqui a respeito, inclusive Doutrina e Convênio vai mostrar sobre isso. Mas sem mais delongas, então, vamos ver o que a revelação mostra aqui para Joseph Smith a respeito desse versículo, né? E na época dele, muitos acreditavam que esse versículo defendia e argumentava o batismo de bebês, de criancinhas. Porém, a revelação diz assim, Doutrina e Convênios, seção 74, versículo 2 em diante. Ora, nos dias dos apóstolos, observava-se a lei da circuncisão entre todos os judeus, que não acreditavam no evangelho de Jesus Cristo. Então veja que, pela revelação aqui, está falando que na época dos apóstolos, o que Paulo está dizendo aqui é que o marido que não era crente, ele queria circuncidar a criança. E no caso, se o marido fosse crente, acreditou em Cristo, acreditou no evangelho, mas a mulher não queria ela queria que o filho fosse circuncidado, ou seja, quando uma criança era circuncidada, era para guardar a lei de Moisés, tá bom? E aqui então vem a questão. Esse versículo aqui, ele trata-se disso, que a criança, ela é santificada pela expiação de Cristo e não pelo cumprimento da lei de Moisés. Então é isso que Paulo está falando aqui, de acordo com essa revelação em Doutrina e Convênio. Continuando. E aconteceu que surgiu uma grande contenda entre o povo, concernente à lei da circuncisão, porque o marido descrente se achava desejoso de que seus filhos fossem circuncidados e se tornassem sujeitos à lei de Moisés. Lei essa que fora cumprida. Quando diz que a lei já foi cumprida, é que Cristo cumpriu a lei, então aboliu ali a lei da circuncisão, como a pessoa está debaixo da lei, ou cumprir a lei de Moisés nesse sentido. Era para crer em Cristo, é por meio de Cristo que nós somos santificados, tá bom? Então nós vemos que o versículo está falando a respeito da lei da circuncisão, é isso que a revelação mostra aqui, tá bom? Ou seja, o marido, se ele não fosse crente, ele ia querer que a criança, se ele não acreditou no evangelho de Cristo, ele queria então que a criança ela fosse circuncidada de acordo com a lei de Moisés e seguisse a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés se tornou morta em Cristo, porque Cristo cumpriu
a lei de Moisés. Isso significa que hoje, ao nós aceitarmos a Jesus Cristo, nós não precisamos ser circuncidados, ou seja, fazer a circuncisão, né, que para nós hoje em dia, né, no nosso século aqui, significa fazer uma operação de fimose, né, é uma marca ali, é cortado o crepúsculo, né, ali, então significa essa marca aí. Então a circuncisão era isso. Então Cristo aboliu. A circuncisão era uma marca do povo de Deus, tá bom? E isso foi abolido por Cristo. Então é disso que ele está falando aqui. Continuando aqui, por que Paulo está falando disso? Porque nós somos salvos por Cristo, e se a pessoa cresce em Cristo, que Cristo já cumpriu a lei, ela não ia voltar para os velhos hábitos da lei de Moisés aqui, no sentido dos ritos cerimoniais, né? De igual modo aqui eu poderia falar de matar animais, de fazer sacrifícios de animais. Por quê? Porque Cristo é o nosso sacrifício. Ele já se sacrificou por nós, um sacrifício eterno. Então, não precisamos sacrificar animais. O mesmo vale aqui para a circuncisão. A gente não precisa fazer a circuncisão nos nossos filhos ou nós mesmos sermos circuncidados. O versículo continua aqui. Eu estou em Doutrina e Convênios, seção 74. Eu li o versículo 3, vou continuar no versículo 4 aqui. E aconteceu que o filho, tendo sido criados na sujeição à lei de Moisés, dando ouvido às tradições de seus pais, não acreditavam no evangelho de Cristo e nisso tornavam-se impuros. Então é isso que Paulo está falando aqui. Que se os filhos não crescem no evangelho de Cristo, eles se tornavam impuros. E para que está no futuro, se tornariam. Porque crianças, elas são puras, elas não têm pecado, tá bom? Mas à medida que crescem e estão aptas para escolher por si mesmas, se elas crescem naquela tradição da lei de Moisés, elas não creriam em Cristo. Esse que é a questão aqui, tá bom? E aí, então, ela se tornava impura, porque é fazendo convênio com Cristo que nós nos tornamos limpos. Continua o versículo 5. Portanto, por essa razão, os apóstolos escreveram à igreja, dando-lhe o mandamento, não do Senhor, mas de si mesmo, de que um crente não deveria unir-se a um descrente, a não ser que abolisse entre eles a lei de Moisés. Então aqui está outro caso, né? No caso, Paulo lá falou que não deveria haver uma separação. Se um se convertesse e o outro não. Não era para ter uma separação ali por conta disso. Mas aqui ele também está falando sobre a questão do jugo desigual. Né? Sempre foi uma lei de Deus que o povo de Deus se casasse com o povo de Deus. Né? Não era para se casar com pessoas fora do convênio. Tá bom? Então esse era o mandamento do Senhor. E aqui Paulo está reforçando aqui, falando que não seria bom, né? Ele coloca aqui novamente, né, na questão aqui, ó, de como opinião, né? Ele coloca como opinião e vivência dele. Então ele não fala como mandamento, ó. Portanto, por essa razão, o apóstolo escreveu à igreja dando-lhe um mandamento não do Senhor, dando um mandamento da parte dele, mas não de Deus, ou seja, não era uma revelação. Mas eu falo que deve ser assim, é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Na revelação. Não do Senhor, mas de si mesmo, ou seja, era a opinião dele, de que um crente não deveria unir-se a um descrente, porque a não ser que ele abolisse, né, a lei de Moisés, não, ou seja, não se importasse do cônjuge ali servir a Deus. Não, você quer batizar, batiza, segue, pode levar o filho, ele também pode, não tem problema nenhum. Então, agora, se ele obrigasse o filho a seguir a lei de Moisés e tudo, aí no caso não era bom ter um casamento assim, no caso não era bom se unir a isso, e Paulo explica mais tarde sobre isso, sobre o jugo desigual, tá bom? Vamos lá, último versículo aqui de seção 74, versículos 6 e 7, falta 2 versículos, diz aqui, aqui. Para que seus filhos não fossem circuncidados
e que se abolisse a tradição que dizia serem as criancinhas imundas, pois assim eram entre os judeus. Mas as criancinhas são santas, sendo santificadas por meio da expiação de Jesus Cristo. Isso é o que as escrituras significam. Então, o problema ali na questão era a tradição de que se a criança fosse circuncidada, ela se tornava pura, né? Mas aqui não, está falando que é por meio da expiação, não somente que as criancinhas se tornam puras, mas nós também, tá bom? É por meio da expiação de Cristo. Então, essa é a revelação aqui, né? Eu até separei aqui, Doutrina e Convênio, seção 29, versículo 46, 47 e 48, para trazer um pouco mais de luz e conhecimento para nós acerca das criancinhas, diz o seguinte aqui. Mas eis que vos digo que as criancinhas são redimidas desde a fundação do mundo, por meio do meu unigênito. Portanto, não podem pecar, porque Satanás não é dado poder para tentar criancinhas, até que comecem a se tornar responsáveis perante mim. Ou seja, as criancinhas não têm pecado, tá bom? Então, somente quando elas se tornam responsáveis perante Deus, é que elas podem tomar a decisão ali de ser batizada, e aí então, a partir desse momento que vão crescendo e amadurecendo, né, distinguindo melhor o bem do mal, aí Deus ele permite que as crianças sejam tentadas, tá bom? É esse o ponto aqui. Aí quando fala crianças aqui, né, a gente pode colocar crianças que sabem muito bem o que significa o bem, o mal, né, crianças de 8, 10, né, tem pessoas que consideram crianças aí até 12, 14 anos, depois começa aí a adolescência, na verdade, tá bom? Mas aqui, né, tá falando das crianças. O último versículo aqui que eu vou ler, Doutrina e Convênio 29, versículo 48. Pois a elas é concedido de acordo com a minha vontade, segundo o que me apraz, para que grandes coisas sejam requeridas das mãos de seus pais. Então, as criancinhas não são responsáveis, né, não são capazes de cometer pecados. Então, os pais, eles são responsáveis por criar os seus filhos aí na luz do Evangelho, dentro do conhecimento. É isso que a Escritura coloca para nós aqui. Ou seja, uma criancinha, quando nasce, ela é como se fosse um HD de computador, é limpinho, não tem pecado nenhum. À medida que vai crescendo, né, ela pega a maturidade e vai escolhendo por si só. Então, só mais lá na frente que Satanás ele tem poder de tentar as criancinhas, tá bom? No sentido aí, depois que elas discernem o bem do mal, com 8 anos para frente aí o inimigo começa, tudo de acordo também com a capacidade, né? Conforme Deus explica, ele não permite que alguém seja tentado além do que pode suportar, ou seja, além do entendimento que a pessoa tem, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, vendo que esse versículo, né, que eu compartilhei alguns ensinamentos de outras religiões, que é de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, usando como justificativa o batismo de criancinhas pequenas, bebês, aqui na revelação mostra que não estava ensinando sobre isso, que Paulo estava falando a respeito da circuncisão, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.